Estamos gravando, tá? Então vai ficar, depois eu disponibilizo esse Zoom ali na Mediateca para que vocês possam tirar qualquer dúvida. Então só vamos entender assim, ó, antes de eu colocar a tela ali para vocês, a gente estava falando de renascimento. Antes ali da arte pré-colombiana, o nosso último módulo tinha sido sobre renascimento. Eu até não gosto dessa arte pré-colombiana entre esses dois assuntos, mas eu acabei seguindo a apostila aqui, porque eu acho que o entendimento do Renascimento ele vai trazer muitos benefícios para a arte barroca, então uma continuidade no assunto seria mais interessante, mas não tem problema. Então, só para relembrar, né? A gente saiu do período da Idade Média, a gente vai ter, então, essa dissolução aí dos feudos, a gente vai ter uma classe que vai estar surgindo a mil, que é a burguesia, e então a gente vai ter o valor da arte clássica sendo recolocado, né? Então, eles vão olhar novamente para a arte grega. Lembram ali que no período do Renascimento a gente teve uma reforma que foi... Pode marcar? Daqui. Todo mundo está bom. Tá bom, então vamos tentar agora, Francisco. Desculpa. Durante o período do Renascimento, bem no início, a gente teve a Reforma Protestante. E a gente comentou sobre ela, a gente falou, né, que essa Reforma Protestante foi muito importante para aquilo ali, porque a igreja, então, ela vai começar a perder o poder, as monarquias vão começar a ser monarquias absolutistas, e eles, então, vão retomar os valores da arte clássica que tinha se perdido ao longo da Idade Média. Por que é importante a gente lembrar disso? Porque o período barroco ele vai estar ligado a um outro movimento, que é a Contra-Reforma. Então, a Contra-Reforma, que foi da Igreja Católica, foi uma tentativa de recuperar fiéis ou de trazer novos fiéis. Ela vai ser, então, o ponto-chave para o entendimento da arte barroca. A Igreja Católica percebe que a arte ela pode trazer essas novas pessoas, tanto os cultos quanto aqueles que eram iletrados, para a sua igreja. Então, assim, ó, já tinha utilizado desta forma a arte já na Idade Média. Eles utilizavam a arte para falar dessa nova religião. Lembram como era a arte da Idade Média? Ela era altamente didática, ela não estava preocupada com perspectiva, com realidade, com naturalismo. Ela queria simplesmente doutrinar. Só porque agora a gente já está num outro período. A igreja ela tem que renovar esse pensamento sobre a arte. Porque agora eles não podem mais pensar que as pessoas não sabem ler e que não tem e que eles já têm, então, essa cultura do renascimento, que já teve todo esse vigorar novamente, né, dessa arte clássica. Então, eles têm que pegar as pessoas pela emoção. Então, eles começam a fazer uma arte, eles tentam promover uma arte que emocione. Então, se a gente for falar, por exemplo, Renascimento, a gente está falando de uma arte estática, a gente está falando de uma arte que ela vai trazer harmonia, equilíbrio. Agora, quando a gente fala da arte barroca, é a arte do exagero, é uma arte que começa a se movimentar. Por quê? Porque eles vão ter que pegar, então, novamente os fiéis pela emoção. Então, está totalmente atrelado ao movimento de contra-reforma promovido pela Igreja Católica. Tá? Então, essa arte, ela vai se desenvolver principalmente em torno dessa arte sacra, digamos assim, a construção de palácios, de igrejas. Muitas igrejas, muitos arquitetos vão ser contratados para fazer igrejas que elas chamem atenção. Muito ouro, muito brilho, formas assimétricas, trazendo movimento. Então, vai renovar essa arte que estava acontecendo ali no Renascimento. Eu vou compartilhar a tela com vocês e a gente agora vai comentando a partir de imagens, tá? Beleza. Esse aqui, gente, é o Caravaggio. O Caravaggio, ele é um italiano e ele vai ser mestre aí nos jogos de luz.
de sombra. Então, eles vão trazer. O Caravaggio, ele não está buscando a beleza ideal, aquela beleza da arte clássica, ele está buscando o naturalismo mesmo, maior realismo, maior emoção nas suas obras. Pensem no Barroco como aquele momento em que a gente vai ter a chamada para os comerciais. Se a gente está vendo uma série e ela vai acabar a série para entrar o próximo capítulo, naquele momento final onde a gente diz assim, eu quero saber o que vai acontecer. O Barroco, ele vai ser então congelado no seu momento auge, no clímax. Quando a gente fala em barroco, a gente tem que pensar em clímax. O que é o clímax? É o ponto auge da cena. A gente está falando aqui de uma arte teatral. Ele é muito teatral, ele vai ter muita expressão, ele vai trazer esse movimento e toda essa questão dramática do teatro. Por isso que a gente percebe esse jogo de luz. Essa luz aqui, se vocês perceberem, ela não é uma luz natural. Por que eu estou falando isso? Que depois a gente vai ver um movimento que sim, que se trabalha com essa luz natural. Aqui é como o artista, como se ele estivesse colocando aquelas luzes que a gente vê no palco do teatro. Então ele direciona a luz para onde ele quer para trazer maior emoção para sua cena, tá? Essa aqui então é a conversão de Paulo. Olha aí a temática religiosa, então a arte ela tá super atrelada ainda a essa religião, né? Altamente atrelado ao período barroco. A conversão de Paulo é uma passagem bíblica onde o Paulo, que era Saulo, ele vai ser convertido, ele antes perseguia cristãos e vai ter um determinado momento que ele cai do cavalo e que ele tem uma visão, assim, né? E é o momento em que ele acaba se convertendo para essa religião. Então, percebam, não é antes e nem depois da sua conversão, é o momento auge, é o clímax, é o momento em que ele está sendo convertido. Então, aqui o Caravaggio, ele vai trazer muitas obras fortes, tá? Ele tem essa questão aí bem forte mesmo, e ele vai retratar pessoas comuns, rostos que a gente vê pela rua, são pessoas comuns, com as suas rugas, com seus defeitos, com as suas particularidades. Então ele vai trazer essa ele vai chocar, inclusive, nas obras dele, porque ele vai ver as pessoas que ele encontra na rua de Roma, ele é italiano, ele vai trazer como o retrato dos santos, né? Então ele vai colocar assim. Aqui é outra passagem, é a Judite decapitando Holofernes. Então a gente vai ter aí uma passagem que fala de uma invasão a um povo. E esse aqui, o Holofernes, ele é o capitão que iria invadir, que iria dominar aqui esse local da Judite, né? E a Judite, então, resolve, ela é chamada, e ela é uma mulher muito forte, de muita fibra, ela resolve que ela vai fazer algo. Então, ela seduz Holofernes, e no momento em que ele acha que está seduzido e que ali vai acontecer coisas entre eles, né? Que eles vão ter mais afetos. Nesse momento, então, a Judite aproveita dessa fragilidade e corta a cabeça dele. Aqui a Judite acaba salvando o seu povo dessa invasão, né? E daí notem ali como o Caravaggio é dramático, né, gente? Olha ali o sangue espirrando na cabeça de Holofernes. Estão vendo que ele não tá morto, mas ele já vai morrer. Então é aquele momento congelado. O que vai acontecer a partir daqui, né? Olha ali ele ainda olhando para Judite, a cara da Judite. Eu não sei como vocês leem essa obra. O que vocês veem da Judite? Ela, qual o sentimento dela aqui? Alguém pode compartilhar a sua impressão? Vocês conseguem liberar som, né, gente? Vocês conseguem liberar som. Ninguém tem nada para falar? Que leitura Não. dessa obra vocês estão fazendo? Ela tava matando ele, parece. Mas qual que é a sensação dela? Vocês conseguem imaginar? Ela tá com Eu outra. mandei no chat, mas eu acho que você não consegue ler, professora. Eu mandei que seria um sentimento mais de vingança, talvez. Ela tá se vingando por tudo que ele gostaria e queria fazer com o povo dela.
Isso, Elô, eu não tô lendo porque eu tô aqui com vocês com a tela compartilhada. Então, Ah, até tá bem, tá por bem. isso que eu deixei para vocês o microfone aí possível de a gente estar conversando. Eu acho muito importante vocês conversarem comigo ao longo aqui, tá? Para a gente conseguir ver. Então, assim, vocês conseguem perceber como essa luz ela está sendo fabricada para os nossos olhos, para que torne isso mais dramático, assim, como se fosse uma cena de teatro? Conseguem ter essa sensação? Vamos lá. Espero que sim. Eu vou passar. É... Velázquez. Um outro artista, então, desse período barroco, esse aqui é espanhol, tá? E esse aqui, enquanto Caravaggio, ele vai ser considerado aí o mestre da luz e da sombra, o Velázquez, ele vai estar trazendo pra gente, então, uma maestria do movimento. Ele tenta trazer uma honestidade nas suas figuras, assim, tentando buscar também esse realismo, né? Mas ele não tem uma pintura tão agressiva quanto a do Caravaggio. Então, assim, ele vai estar trazendo toda essa questão de movimento. Percebam aqui, ó. Olha esse detalhe, gente. Quando a gente fala lá da obra renascentista, ela vai ter uma composição piramidal, estática, né? Agora, quando a gente está falando de uma obra do barroco, olha só como essa pintura já está pendendo para o lado, ó. A gente percebe este movimento que não existia lá no Renascimento. E o Velázquez, então, ele vai ter essa característica de conseguir trazer uma ocupação desse espaço e buscando todo esse movimento. Por isso que ele é considerado o mestre desse movimento, tá? Outra dele. Notem como, então, né, novamente a gente percebe aí essa luz fabricada, essa luz que ela não está entrando de forma natural na cena, esse jogo aí dele de luz, de cor. Percebam que ela é uma obra que contém movimento, ela vai sair daquela questão estática lá do Renascimento, ela não tem tanto movimento quanto essa, né? Mas ela já está trazendo aí para a gente também essa movimentação, que não está preocupado em centralizar completamente as figuras. A gente já vai ter coisas que vão vindo para a lateralidade, coisas que não vão deixar o quadro completamente estático, né? Que a gente tem aí um movimento e uma forma de fazer mais dramática, assim. Rembrandt vai ser mestre da anatomia do corpo humano, assim. E ele vai ser da Holanda, ele também vai ter essa característica muito forte de trabalhar com luz e sombra, assim como Caravaggio. Mas lá para a escola holandesa, ele vai ser esse grande mestre dessa luz e dessa sombra. E ele vai trazer muita compreensão da natureza humana. Essa aqui, então, é a lição de anatomia do Dr. Tulpe. Muitos consultórios médicos hoje em dia têm essa imagem desse quadro. Digamos que os médicos, nos seus estudos, eles passam por ele. Então, ali o Dr. Tulpe, né, tá mostrando como que seria um corpo humano por dentro, para aqueles que provavelmente são os seus estudantes, né, seus estudantes de medicina. O Rembrandt, ele tem uma série de autorretratos também, e ele vai trazer esse rosto desse ser humano real, né? Ele vai estar também preocupado com essa questão. Deixa eu ver aqui que tem gente falando comigo. Deixa eu ver o que o pessoal quer falar. Quem quiser falar alguma coisa, a gente liga o microfone, tá? Vamos ver aqui. O Rembrandt, então, ele não vai ser tão teatral como o Caravaggio. Ele vai estar trazendo uma cena mais natural, assim, né? Mas ele ainda tem essa questão. Olhem, observem a iluminação, isso é muito importante. Eu vou bater nessa tecla ao longo da aula inteira. Observem essa iluminação, que não é uma iluminação natural, que está trazendo foco para a cena. Falou em barroco, pensamos em teatralidade, drama, emoção, movimento. Contrário do Renascimento, que a gente não vai ter tanta emoção, porque é uma arte equilibrada, com harmonia. É muito importante saber essa diferença, tá, gente? Anota, rabisca a apostila, porque é muito importante a gente saber disso.
Rubens. Rubens também vai ter toda essa questão do movimento, mais ainda do que Velázquez, né, gente? Ele vai ter mais ainda. Então, o Rubens aí, olha como ele vai trazer essas imagens pendendo para a lateralidade, né? Saindo da questão ali do Ô, tia, central. Fala, Anderson. essa obra aí aconteceu, ele fez, mas a obra aconteceu de verdade? Então, ele misturou personagens gregos, tá? Ele vai misturar uma questão de histórias gregas, da mitologia grega, e ele mistura com os movimentos que eles vivem, tá? Mas aqui não seria uma história real, ele tem essa questão aqui. Olha como ele retrata ali o sofrimento, né? Aquelas crianças, todo esse movimento que ele traz para cá. Isso aqui tem a ver com a Revolução das Sabinas, onde um povo vai querer pegar as mulheres do outro povo. E essas mulheres, então, elas estão sendo recuperadas. E muitas vão morrer com seus filhos, ó. Ele retrata, então, essas questões da história da Grécia, tá? E aqui nota, então, né, como ele já tem todo esse conhecimento aqui dessa perspectiva, que já vinha lá do Renascimento. Só que o movimento aqui, ele está completamente se distanciando daquelas obras simétricas, estáticas do Renascimento. A gente não vê tanta emoção assim, né? A gente vê o naturalismo, eles estão em busca do quê? Da beleza ideal. Aqui não. Aqui eles não têm essa busca da beleza ideal. Eles estão buscando a questão da emoção. Lembrem que aqui eles estão querendo trazer esse público, trazer esses fiéis, trazer essas pessoas novamente pelo quê? Pela emoção. Então essas obras têm que provocar algo naquele que está vendo, né? E se a gente fala da escultura, a gente também está falando de esculturas dramáticas, de esculturas com emoção, com movimento, diferente das esculturas estáticas, simétricas, harmônicas que a gente vai ter no Renascimento. O drama, a teatralidade, ela vai estar presente em tudo, né? Aqui seria então essa grande palavra-chave do barroco, é a emoção. Bernini, então, ele foi um grande escultor desse movimento. Eles vão estar utilizando bronze e mármore, são os materiais mais utilizados por esses artistas, e eles vão estar trazendo, então, muito dourado, né? Muito dourado sempre nas suas obras. O Bernini, ele não vai... Alguém quer falar algo? Não? O Bernini, ele não vai ser só escultor, tá? Ele também vai ter a questão aí de juntar arquitetura na sua escultura. Ele tem toda uma outra pegada também aqui. Ele vai ser um dos principais escultores italianos. Agora, olha aqui, ó, as igrejas. Então, essas igrejas, elas vão ser de ostentação por fora, por dentro, trazendo essas curvas, gente, ó, muitas curvas. Ela vai trazer questões, isso aqui vai trazer movimento. Eles buscam, às vezes, trazer obras assimétricas para trazer essa questão do movimento. Então, elas são luxuosas, super luxuosas, com bastante ouro. E a gente vai ter aí a questão dos palácios. Versalhes seria a arquitetura, digamos, dos palácios barrocos, o mais expressivo. Diferente do Renascimento também, a gente vai ter uma arquitetura dividida em 3 blocos. Esse aqui é um, tá? Deixa eu ver esse aqui, ó. Estão vendo, ó? Tem esse bloco central... E aqui a gente tem os outros blocos, ela vai estar dividida. Entendamos que muitos palácios começam a ser construídos, muita coisa dá para a gente pensar sobre isso. Burguesia está crescendo cada vez mais, né? As monarquias são absolutistas e o burguês, ele está querendo mandar mais, ele está querendo ter mais poder social.
Mas ele não pode, porque a gente tem aí a questão das monarquias. E o burguês ele vai apoiar muito a construção desses palácios, porque daí os nobres vão começar a se mudar das cidades, né, para esses palácios, abrindo maior espaço para que o burguês consiga, então, ter maior atitude social nesse sentido. E aqui a gente vai ter, então, muitos palácios sendo construídos. Versalhes, ele é um palácio gigantesco. Eu não tive oportunidade de conhecer ainda, espero um dia ter, né? E alguém aqui já foi, já visitou Versalhes? Os viajados da turma já conheceram esse local, alguém? Eu nunca fui. Não, se alguém tivesse ido, já tinha se manifestado provavelmente. Versalhes é um palácio gigantesco. Quantos banheiros tem ali? Quantos banheiros tem Versalhes? 10? Quantos banheiros tem Versalhes? Ninguém vai adivinhar? Ninguém vai chutar? 10. 10 banheiros? Essa aqui é uma escultura de Bernini, que vai compor essa arquitetura de Versalhes. E agora, né? Quantos banheiros tem ali, gente? Nenhum. Não tem banheiro em Versalhes. Tá? Versalhes não tem banheiro. Eles não tinham esse costume de pensar a higiene nesse período, né? Não é à toa que tivemos aí tantas pestes e tudo mais. A higiene nesse período não era algo muito utilizado. E Versalhes aí então é um palácio desse tamanho com 300.000 cômodos e não existe banheiro lá dentro. Ai, gente, então, como será que esses nobres, nas suas grandes reuniões com bebidas e comidas, como será que esses nobres se comportavam e aonde que eles iam? Ali no riozinho, será? Como é que será que eles faziam? Porque era frio, hein? Vamos pensar que nesse período aqui a gente está falando de Europa, né, pessoal? A gente está falando de Europa e Europa aqui vai ser frio. Como será que esses Mas nobres se viravam? que século seria na Europa? A gente está falando aqui de século XVI. Eu acho que talvez eles simplesmente não tomavam até o verão. Olha, gente, as cortinas de Versalhes eram ótimas para ser um banheiro. Então, esses nobres adoravam se esconder ali na cortininha e dali então faziam suas necessidades nas festas. Dentro de casa? Dentro, nas cortinas. Não é à toa que Versalhes tinha fama de ter um cheiro muito ruim, porque as cortinas do palácio eram escuras, já pensando nisso também, né? Então, esses nobres iam ali fazer os seus pipis ali ao longo das festas, porque era muito frio para ir na rua. E eles usavam aquelas roupas gigantescas, que também não é à toa, né, gente? Escondia muito do cheiro. Vocês sabem que eles tomavam, o banho era bem restrito, né? Então, e os banhos nesse período aqui, não sei se vocês sabem também, era uma água bem compartilhada, né, pela família. O primeiro a tomar banho era o cara que mandava na família, o pai, digamos assim. Depois eles abriam para os outros que seriam os mais importantes ali na família. Os últimos a tomar banho eram os nenéns. Quanto menor, depois. E a água já era preta. Ai, que dó! Então, assim, muitos, inclusive, até tem uma expressão que fala, é uma expressão inglesa, que eles falam, não vai perder o bebê dentro d'água, uma coisa assim, no banho, vem daqui, porque a água era tão escura que dizem que nem se enxergava mais as coisas dentro d'água. Então, não era a mesma higiene deles, não valia, né? O primeiro que tomava banho era o mais limpinho, né? Digamos assim. Mas aqueles Eu vou nem... longos vestidos das mulheres e tudo mais. Tem até a questão das noivas ser o mês de junho, né?
Maio, mês das noivas, é isso, né? Por quê? Porque ali, então, eles estariam em abril, geralmente as mulheres tomariam banho, porque já está um período ali que para eles já rola. E maio, então, elas estariam mais limpinhas, por isso mês das noivas. E dizem até que a questão do buquê, tem toda uma história aí, né? O buquê, ele tira um pouco do cheiro, enfim, porque flores. Então, era um período assim, aqui em Versalhes não é diferente, não tem banheiro dentro desse palácio imenso, não se preocuparam com isso. Vamos voltar para cá. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho assim do barroco brasileiro. E aqui? Gente, aqui demorou um pouquinho, tá? Então, assim, ó, na Europa, isso aqui estava acontecendo no século XVI até o século XVIII, mais ou menos. No século XVIII a gente inicia outros movimentos. Tem outra coisa aqui no meio que chama maneirismo, mas a gente não vai entrar nesse assunto. Então, digamos que o barroco ficou mais ou menos até século XVIII. No Brasil, inicia no século XVIII. Então, a gente vai ter aqui entre século XVII e XVIII, tá? Então, aqui a gente vai ter digamos, atraso aí, pela questão da colonização mesmo, né? Depois, quando a gente chega ali para a arte moderna, é que a gente começa a ter uma arte que ela vai já ter mais características do que está acontecendo também na Europa. Mas o barroco ainda, então, ele está aí com alguns séculos de diferença. Então, na Europa, a gente já vai estar iniciando um outro movimento e aqui a gente está começando o barroco. O barroco brasileiro, ele vai ter a questão que vai trazer a identidade do povo brasileiro. Isso aqui é Aleijadinho. Aleijadinho, gente, é um dos artistas barrocos brasileiros mais importantes, né? Então, o Aleijadinho, ele não era aleijado, tá? Na verdade, ele teve uma doença, não se sabe exatamente. Tem alguns que falam em lepra, tem outros que falam em outra doença. Ele tem algumas fotografias, assim, retratos, né, dele, mas a gente não tem muito documento sobre isso exatamente. Mas ele foi, ao longo dessa doença, ele foi perdendo muita coisa do seu movimento. E por isso que depois, então, ele recebe esse apelido de Aleijadinho, mas ele não nasceu, digamos, com essa questão, né? Isso foi desenvolvido por causa dessa doença dele. Bom, o Aleijadinho, então, ele foi um dos principais artistas aqui do nosso barroco. Ele fazia escultura, né, escultor, e ele usava, assim, ó, digamos, o barroco brasileiro, ele vai ter as suas características bem próprias daqui, como, por exemplo, o material. Eles não vão trabalhar com mármore, por exemplo, que era a pedra utilizada pela Europa. Eles não foram lá buscar o mármore. Aqui, então, eles utilizavam pedra-sabão, que é um tipo de pedra que a gente tem no nosso território nacional. E ele vai trazer, olhem só os traços que o Aleijadinho trabalha nas suas obras, já não é aquele traço europeu, né, gente? Ele vai trazer aí já essa mistura que a gente tem aqui do nosso povo de traços afro-brasileiros, de traços africanos, que vai ter aí o nariz diferente, a cor da pele diferenciada. Então, o Aleijadinho, ele vai trazer características próprias, nacionais, para as obras que ele está colocando. Não vai ser uma cópia da obra de arte barroca da Europa, por exemplo, né? Então, essa aqui é uma obra bem conhecida dele, que vai ser, então, essa Via Sacra. Isso aqui é só uma parte dessas obras, porque ele tem a Via Sacra inteira. Aqui a gente vai ter um outro artista também trabalhando, tá? Que aí vai ser que vai ser o pintor, que é o mestre Ataíde. Então, o Aleijadinho, ele foi responsável pela arquitetura, pela escultura, e o mestre Ataíde, ele vai fazer essas pinturas aqui dentro, ó. É um outro artista muito, muito, muito importante do nosso barroco brasileiro. Aqui o Aleijadinho também, que vai estar trazendo esse santuário de Bom Jesus aqui. Isso aqui é tudo em pedra-sabão, então aqui a gente vai ter os 12 profetas, tá? Ele vai estar trazendo, é uma das obras também mais significativas aí que a gente vai ter do barroco brasileiro. Ufa, coisa pra caramba que a gente viu. Ficou alguma dúvida? Querem perguntar algo do barroco, gente? Relação com o Renascimento, alguma coisa? Vamos lá.
O nosso barroco aqui, a arquitetura do nosso barroco, ela vai ser com fachadas mais simples, mas bem luxuosas dentro. Então, ela vai diferenciar um pouquinho dessa arquitetura também europeia. Então, pensem que o nosso barroco, ele já vai ter essa questão aí dessa nossa identidade, tentando trazer um pouquinho do que é o Brasil, né? Do que é o nosso povo aqui. Pega lá a apostila de vocês. Abre ali na página 118. Que a gente vai dar uma olhadinha naqueles exercícios, já que vocês não perguntaram muito, eu acho bem importante a gente tá fazendo esses exercícios aqui, eu tô usando. Vamos lá. Número 1. Escreva sobre a origem da arte barroca. O barroco, ele vai se iniciar ali em Roma, na Itália, então pode colocar aí. O barroco originou-se em Roma, na Itália. No final do século XVI até século XVIII. Está ligado à reforma, à contra-reforma. É bem importante essa informação. E logo se espalha por toda a Europa. Tranquilo? Posso continuar? Botem um aceno. Pode. Posso continuar? Tá. Se preparem pra gente tirar uma foto no final, hein? Todo mundo aparecendo. 2. O barroco no Brasil foi uma manifestação artística de caráter religioso limitada às regiões de mineração? Não, ele não foi limitado. Ali em Minas Gerais, sim, a gente vai ter bastante coisa, mas não foi limitado a essas regiões de mineração, tá? Uma expressão artística de origem europeia, reelaborada e adaptada às condições locais. Perfeita! Qual foi essa reelaboração? Qual foi essa adequação? Material, matéria-prima. Sim, enquanto lá na Europa a gente tinha a questão do mármore, aqui a gente vai ter pedra-sabão, por exemplo. Os traços, Aleijadinho vai trazer aí traços bem nossos, né? Então, o correto da 2 é a letra B, tá? Número 3, vai ter um texto ali pra gente, né? Deixa eu ler rapidinho aqui esse texto. Há propensão para uma forma que se abre em determinação de limites e imprecisão de contornos, apelando para os recursos da impressão sensorial, que não quer apenas conter a informação estética, mas, sobretudo, comunicá-la sob um alto grau de tensão que transporta o receptor, o espectador, da simples esfera da plenitude intelectual e contemplativa para uma estesia mais franca e envolvente. Mais do que isso, para o êxtase dos sentidos, sugestionamente acessos e livres. Está falando aqui do barroco, e aqui a gente vai ter, então, uma imagem do barroco brasileiro, né, dessa pintura do mestre Ataíde. Sobre texto e figura, vamos ver a correta. O texto apresenta as principais características do rococó. Vocês nem viram rococó ainda, né? Mas não, o texto está falando do barroco, tá? E a figura refere-se à pintura barroca, principal movimento artístico do período colonial brasileiro. Tudo aqui é barroco, tá? Então tá errado, não é rococó. Enquanto a figura representa a arte colonial brasileira, o texto discorre sobre a projeção do barroco na arte concreta e sua busca por envolvimento mais efetivo e completo do espectador com obra. Não, a gente não tá falando de arte concreta, tá? Então aqui tá errado também. Não é possível afirmar que o texto e a imagem estejam relacionados ao mesmo assunto. Mentira, a gente está falando sim do mesmo assunto. Tanto o texto como a imagem tratam da arte neoclássica no momento máximo de sua penetração na cultura brasileira. Não, gente, a gente está falando da arte barroca, não é neoclássica. Vamos ver ainda neoclassicismo. Aqui é barroco. O texto explicita as principais características da pintura barroca, tal qual foi praticada em Minas Gerais no século XVIII, muitas delas presentes na obra de Manuel da Costa Ataíde.
perfeito. A gente está falando, então, de uma arte que vai estar trazendo algumas características nacionais, né? E aqui a imagem também está representando, então, esse barroco brasileiro. Letra E vai ser a corretinha daqui, tá? Eu vou pedir para que vocês façam os exercícios extras, que é o número 4 e o número 5 da página 119, e que vocês façam os exercícios propostos da página 120. Semana que vem a gente faz uma correção desses exercícios. Qualquer dúvida, pessoal, mandem ali para mim, tá? Mandem lá no professor tutor e alguém aqui, se quiser falar alguma coisa, fale agora. Estão tão mudos. Ah, se isso fosse numa sala de aula ao vivo, se ia estar todo mundo com essa boquinha fechada assim. Aí não, se não fosse ao vivo. A gente até estranha isso aqui. E ó, se preparem, gente. O Zoom é bom porque a gente consegue se ver. Então, quando a gente tiver aula de Zoom, por favor, né, apareçam, mostrem os seus rostos pra gente matar um pouquinho dessa saudade de estar junto. Senão fico só eu aqui, tomei banho, me aprontei, ninguém tá aparecendo nesse Zoom, né? Bom, gente, é isso. Nossa aula vai estar lá na Mediateca. Beijos pra vocês, saudade de todo mundo, saudade das bagunças. Eu juro que eu vou levar um ukulele quando voltar. Vou levar um chocalho para cada um pra gente fazer uma banda na sala de aula. Porque a gente vai ter que festejar muito o nosso retorno. Oi, gente que tá aparecendo aí. Gabi, Felipe. Oi, Caterine. Muito bom ver vocês, gente. Obrigada pela aula. Beijos. Até mais.